Trocas de substâncias entre a membrana plasmática e o meio ambiente. Como sabemos, todas as células são envolvidas por uma fina membrana, chamada membrana plasmática. Essa membrana cumpre duas funções. Primeiro, ela protege a célula. Segundo, ela controla a entrada e saída de substâncias. Para tanto, a membrana plasmática é dotada de uma propriedade que você não pode esquecer. Chama-se permeabilidade seletiva. O que vem a ser a permeabilidade seletiva? É a capacidade que a membrana plasmática tem de permitir a passagem de certas substâncias e impedir a passagem de outras. Desta forma, através da membrana, ocorrem três tipos de transportes: o transporte passivo, o transporte ativo e as endocitoses. Chamamos de transporte passivo aquele que ocorre sem que haja gasto de energia por parte da célula. Enquanto, claro, o transporte ativo é aquele que exige gasto energético, na forma de ATP. Estudaremos nesta aula somente os transportes passivos, que se dividem em três tipos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Claro que para entendermos a difusão simples e a difusão facilitada, primeiro temos que lembrar o que é difusão. A difusão é simplesmente a passagem de partículas, quer sejam moléculas, quer sejam íons, sempre do meio onde sua concentração é maior para o meio onde sua concentração é menor. Ou seja, na difusão a substância passa a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer? Ela passa de onde a substância está mais concentrada para onde está menos concentrada, até que as concentrações entre os meios se igualem. Agora, quando a difusão através da membrana é simples e quando ela é facilitada? Vejamos, temos aqui uma figura que mostra a membrana plasmática. Você vai admitir que acima da membrana temos o meio extracelular e logo abaixo o meio intracelular. Lembre-se que a membrana é dotada de uma bicamada fosfolipídica, além de possuir proteínas encaixadas, segundo o modelo que já estudamos, o modelo do mosaico fluido. Agora veja bem, você vai imaginar que no meio extracelular, que é a parte acima, existe uma determinada substância, mostrada aí por bolinhas amarelas, que está mais concentrada. E dentro da célula, no citoplasma, essa mesma substância existe, porém em concentração menor. O que acontecerá? Por difusão, é claro, a substância tenderá a passar de fora da célula para dentro, tentando igualar a sua concentração nos dois ambientes. Agora, se a difusão é simples, note bem, ocorrerá da seguinte maneira. Note, a substância passa diretamente pela bicamada lipídica. Ela atravessa diretamente a camada de fosfolipídios. Isso que nós chamamos de difusão simples. Mas para uma substância atravessar a bicamada lipídica, há uma condição. Ela tem que ser uma substância lipossolúvel, uma substância apolar, que tem afinidade por lipídios, como, por exemplo, os hormônios esteroides, a testosterona do homem, o estrogênio e a progesterona da mulher, como as vitaminas que são lipossolúveis, A, D, E e K, ou moléculas pequenas, apolares, como os gases oxigênio e gás carbônico. Essas substâncias atravessam a membrana deste modo: difusão simples, que é a passagem do meio mais concentrado para o menos, diretamente pela bicamada lipídica. Agora, note bem uma segunda situação. Veja, agora temos a mesma membrana, temos também acima da membrana o meio extracelular, abaixo o meio intracelular, e novamente temos uma substância, só que agora mostrada em bolinhas verdes, mais concentrada fora da célula e menos concentrada dentro. Repare que essa substância também, por difusão, vai tender a entrar na célula, passando a favor do gradiente. Mas perceba, a substância vai tentar atravessar a bicamada lipídica e vai ser rejeitada. Ela vai tentar de novo, mas ela não vai conseguir passar. Então note que essa substância não consegue atravessar a membrana via a camada de lipídios. E por que não, Caio? Porque ela não é lipofílica, porque ela não é lipossolúvel, ela não é uma molécula polar. Ela é uma molécula polar e que é hidrossolúvel e não se combina com lipídios. E isso impede que ela atravesse a membrana diretamente pela camada de lipídios.
Mas existe uma alternativa, perceba agora. A substância vai passar sim a favor do seu gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o menos. Mas note como ela vai passar. Ela vai passar pela membrana através de uma proteína transportadora, viu bem? Olhe de novo. Ela vai atravessar a membrana através de uma proteína que vai facilitar essa passagem. Uma proteína que possui um canal que permite que a substância passe a favor do gradiente, mesmo não sendo lipossolúvel. Isso nós chamamos de fusão facilitada. Ou seja, qual a grande diferença entre os dois tipos de difusão? A difusão simples, a substância atravessa a membrana a favor do gradiente, do meio mais concentrado para o menos, via bicamada de lipídios, sem a necessidade de uma proteína transportadora. A difusão facilitada não. A substância não consegue atravessar a membrana pela camada de lipídios e o faz através de uma proteína canal, uma proteína transportadora, que vai auxiliar, a melhor palavra, vai facilitar a passagem dessa substância, sempre do meio mais concentrado para o menos, sem gasto de energia. Aí teremos difusão facilitada. Agora falaremos sobre a osmose. Mas antes, precisamos relembrar alguns conceitos fundamentais da química. Primeiro, o que é uma solução? Sabemos que uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura com uma única fase. Numa solução, encontramos dois componentes, o solvente e o soluto. Claro, o solvente é o que dissolve, geralmente presente em maior quantidade. Soluto é o que é dissolvido, presente em menor quantidade. Como estamos falando de meios biológicos, meios vivos, nunca esqueça, o solvente é sempre a água, o nosso solvente universal. E o soluto é tudo aquilo que na água estiver dissolvido, tudo aquilo que a água dilui. Por exemplo, sódio, potássio, cálcio, uma molécula de glicose, uma molécula de frutose, ureia, o que estiver dissolvido pela água será o soluto. Agora, uma solução, a depender da concentração de soluto, pode se classificar em hipertônica, hipotônica ou isotônica, como podemos ver no esquema ao lado. Note que nós temos duas soluções. A solução A, repare bem, é mais concentrada em moléculas de soluto do que a solução B. Quando uma molécula é mais concentrada em soluto do que outra, dizemos que ela é hipertônica em relação a essa outra. E pelo contrário, quando uma solução é menos concentrada do que outra, ela é hipotônica. Então temos que solução hipertônica é simplesmente aquela que é mais concentrada em soluto do que outra a qual ela foi comparada. Solução hipotônica, ao contrário, é a que é menos concentrada em soluto. Mas, Caio, e se nós compararmos duas soluções e as concentrações de solutos forem iguais, forem idênticas, o que dizemos? Óbvio, se as duas soluções têm concentrações iguais, diremos que elas são isotônicas entre si. Elas apresentam isotonia. Agora que você já sabe o que é uma solução hipertônica, o que é uma solução hipotônica, podemos definir osmose. Osmose é simplesmente a passagem do solvente, veja bem, do solvente, certo? Geralmente, é claro, a água, do meio hipotônico, que é o menos concentrado em soluto, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado em soluto. Ou seja, a água sempre passa do meio que tem menos soluto para o que tem mais soluto, porque a água é solvente. Falando de forma mais simples, ela tem mania de diluir. Então ela passa para o meio mais concentrado em soluto para diluir esse meio, para diminuir a concentração de soluto desse meio. Isso nós chamamos de osmose. Novamente, passagem de água do meio hipotônico com menos soluto para o meio hipertônico com mais soluto. Claro que através de uma membrana que deve ser semipermeável. As células são dotadas de uma membrana desse tipo, a membrana plasmática. Então as células sofrem, claro, o fenômeno de osmose. O que pode acontecer com as células? Duas situações nos interessam. A primeira você pode perceber, nós temos uma célula, exatamente uma hemácia, glóbulo vermelho do sangue, em um meio hipertônico, ou seja, um meio que é mais concentrado em soluto do que o interior da célula. Nesse caso, o que vai acontecer com a hemácia? Veja, ela está colocada em um ambiente, em um meio, que é mais concentrado em soluto que o seu interior.
Então, como a água passa do meio de menor concentração de soluto para o maior, do meio hipo para o hiper, essa hemácia vai perder água. A água vai passar da hemácia, que é hipotônica, para a solução, para o meio ambiente, que é hipertônico. E como a hemácia perde água, ela vai desidratar e vai, é claro, murchar, o que nós chamamos de plasmólise ou crenação, como você pode ver na animação ao lado. Mas pode acontecer o contrário. Imagine agora que nós temos uma hemácia, veja bem, mas colocada em um ambiente hipotônico. O que isso quer dizer, Caio? Eu lembro a você, ela foi colocada agora em uma solução menos concentrada em soluto, com a concentração de soluto mais baixa. Ela, a hemácia, é mais concentrada do que o meio externo. A hemácia é hiper e o meio externo é hipo. Aí acontecerá o contrário. O que vai acontecer? A água vai entrar na hemácia, está vendo? A hemácia vai ganhar água. E como ela ganha água, o volume dela vai aumentar. Essa hemácia vai inchar. Nós chamamos esse aumento de volume de turgescência. A hemácia ficará túrgida. Mas repara o que vai acontecer. Acompanhe comigo. A hemácia vai ganhando água, a água vai passando de fora, que é hipotônico, para dentro da hemácia, que é hipertônica. A hemácia vai ganhando água. Note agora, ela vai inchando, 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 até que, repare, ela estoura. E por que ela estoura? Porque a membrana plasmática é muito fina. À medida que a água entrou, aumentou a pressão a tal ponto que a membrana acaba rompendo. Isso nós chamamos de plasmoptise. No caso das hemácias, podemos chamar a esse processo de hemólise. É quando uma célula rompe, a membrana plasmática se rompe, quando a célula é colocada em meio hipotônico, o que causa a destruição da célula. A isso que nós denominamos de osmose.